No nosso terceiro episódio de 2 Pontos Podcast Terapêutico, teremos uma convidada sensacional. Neste mundo onde a consequência das trocas comerciais de tudo que fazemos é o dinheiro, falaremos hoje com uma amiga e colega da primeira formação acadêmica em terapia sistêmica. Ela que é natural de São José do Ouro, no Rio Grande do Sul, formada em economia no ano de 2014 pela Universidade de Caxias do Sul, também mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas no ano de 2018 e já no ano de 2024 ingressou nos estudos de constelação organizacional, atuando desde 2014 no mercado econômico, se fazendo mestre em Economia, atuando como consultora empresarial, auxiliando empresas que necessitam de amparo profissional na gestão financeira. Muito bem-vinda ao primeiro podcast que aborda técnicas terapêuticas similares pela perspectiva única do profissional entrevistado. Tenho a honra aqui de chamar a mestre em Economia, consultora e coach financeira, consteladora organizacional e empresária, além de companheira em caminhada terapêutica, Valesca Bueno. Olá, é uma honra estar aqui, Renan, agradeço o convite, e realmente, temos passos longos aí na jornada terapêutica dados juntos, e que bom poder estar na tua companhia de novo e trazer um pouquinho aí desse bate-papo, né? Olha, Valesca, eu estou muito feliz em falar contigo de novo. Eu sei que você é uma pessoa que vai auxiliar e tem muito o que auxiliar as pessoas que vão ver esse podcast, esse vídeo, ou até o corte, e você vai trazer muita clareza nessa questão do dinheiro para todos aqueles que vão ver esse podcast. Estou muito feliz, tenho muito carinho por você e sei que você tem muito conhecimento e muito a contribuir com todos aqui. E para a gente começar, Valesca, eu queria te pedir como que uma pessoa que vem da economia, dos números, chega à constelação organizacional? Bom, eu acredito que são pontos bem específicos e nada aleatórios que me fizeram chegar nesse lugar. Ao longo da vida, eu sempre fui muito sensitiva e conectada e questionadora sobre o porquê estamos aqui, para onde vamos, o que estamos fazendo, né, e por que uma vida assim. Quando eu escolhi cursar economia, era muito ligado à parte da matemática, que eu sempre gostei muito, e eu também não queria ser igual a todo mundo. Então, eu fui para a economia porque não era administração e nem contábeis. Esse foi o fato. Como eu não sou todo mundo, né? Então, eu fui fazer algo diferenciado, pelo menos para a minha região. E nesse processo da vida, a parte de consultoria empresarial, ela acabou acontecendo. Começou dentro de casa, com a minha família, eu trazia informações da faculdade para minha mãe e para minha irmã, nos negócios delas, e isso foi dando certo. Em determinado momento, elas começaram a falar para as pessoas sobre o meu trabalho e como eu tinha ajudado elas, então a consultoria surgiu, né? Ela surgiu como uma empresa efetivamente. Só que nesse processo todo, houve um pedaço da Valesca que teve depressão, houve um pedaço da vida da Valesca ali que precisou buscar ajuda, apoio, e isso tudo aconteceu entre o final da faculdade e a entrada no mestrado. Nesse processo, eu comecei a me aproximar da vida um pouquinho mais holística, sistêmica, espiritual, e entender os meus processos ali, porque algumas coisas estavam surgindo para mim. Com isso, eu conheci a constelação a constelação familiar, e, em alguns momentos, tive vivências de constelação organizacional. Voltando para a parte da consultoria, quando a consultoria estava acontecendo, eu percebia muitos clientes que, embora a gente aplicasse a mesma técnica, alguns funcionavam e outros não. Uhum. Para alguns dava certo e para outros não. Alguns entravam de cabeça no processo e mudavam de vida, e outros simplesmente não andava, não funcionava, as coisas não fluíam. E eu comecei a me questionar, o que mais?
E como eu já tinha conhecimento, né, dessa parte sistêmica, eu entendi que seria uma boa ferramenta para o meu dia a dia de trabalho junto com as pessoas, porque afinal de contas a gente está falando de CPF, né? Toda empresa é feita por um CPF. Então, eu busquei, assim, essa parte extra, né, e de um pouco mais sutil, algo que não é tão concreto quanto a economia, quanto os números, quanto os dados, mas para tentar trazer aí realmente uma solução e uma melhora efetiva para dentro do dia a dia das empresas que me procuram e da vida dos empresários que também me procuram. Então, foi dessa forma que a constelação organizacional surgiu e também tantas outras terapias e processos aí, cursos que já fiz ao longo da vida, né? Perfeito. E me conta, nesse processo, qual que foi o maior desafio que tu enfrentou para trazer da teoria para a prática essa metodologia? E o maior desafio é realmente que o cliente esteja aberto. Esse é o processo que eu vejo que, por vezes, ainda assim eu não consigo solucionar. E aí eu tenho que sair do lugar de ser salvadora, né, e deixar que o cliente siga o seu próprio destino. Tanto que eu tenho alguns casos de clientes que eu, de alguma forma, entendi melhor finalizar o processo de consultoria. Porque justamente também interfere no livre-arbítrio, né, e aí para quem está aberto e está querendo evoluir, eu tenho as ferramentas e funciona muito. E para quem não se mostra receptivo, né, a gente entende que cada um tem o seu destino, o seu entendimento sobre a vida e a pessoa é livre. Tá certo, tá certo. A gente não pode ajudar aquela pessoa que não quer ser ajudada, né? Exatamente. E todo mundo tem um tempo, né? Então, Certo. alguns têm um tempo mais rápido, outros têm um tempo mais demorado para conseguir chegar nesse lugar. São os processos internos de cada um, né, para ter essa abertura. Exatamente. Me conta uma coisa, pela tua experiência, como é que tu vê hoje todas essas crenças sobre o dinheiro, a energia do dinheiro? Isso existe ainda, não existe? Olha, como uma boa estudante, né, que hoje eu também entendo e sei o porquê que eu gosto tanto de estudar, a partir das terapias, né, sistêmicas, eu pude entender isso, e nesse processo de estudo, eu fui buscar física quântica, eu fui buscar a teoria da permissão, eu fui buscar a constelação, eu fui buscar o coaching, eu fui buscar muitas ferramentas. E o que eu entendo hoje, Valesca, entendo hoje sobre dinheiro, é que sim, existe uma energia, afinal de contas, tudo é energia, a gente vive num planeta, num lugar em que as coisas são energia, e se a gente pegar a questão de ciência, né, dentro da física quântica, a gente enxerga que, de fato, toda essa argumentação, ela é coerente e válida. Da mesma forma, em se tratando de energia, a gente tem algumas energias mais sutis que vão, às vezes, atrapalhar o processo dessa aproximação com o dinheiro. E, junto disso, eu entendo também que existe sempre uma utilidade para passarmos aquilo que estamos passando. Então, a partir do momento que eu preciso passar por algo, a energia que eu vou encaminhar vai ser a de que eu tenho que passar por aquilo. E que aquilo é melhor eu passar, mesmo que conscientemente, racionalmente, não faça o menor sentido. Os famosos paraquês que eu estou passando pelo que eu estou passando. Exato. Maravilhoso. Mas enfrentar isso também demanda muita coragem, muita abertura e pegar o ego, colocar no saquinho, deixar ele de lado e dizer, é isso mesmo. E eu sou isso aqui. Agora eu quero ser sempre isso aqui ou eu quero mudar? Eu quero fazer diferente. E se eu desagradar os outros? Como que fica? Então, uma das coisas que eu vejo muito hoje sobre os clientes que chegam para mim com problemas financeiros
eu já, no primeiro momento, eu faço um diagnóstico, né, empresarial ali da situação, e o próximo momento já é uma sessão de coaching, que hoje eu não trago como uma sessão de coaching, eu não digo para a pessoa que ela está passando por um processo de coaching, até porque a gente teve uma distorção do que de fato é o processo de coaching, mas a ideia é que nessa sessão eu consiga entender o porquê é melhor estar assim. Sim. E a partir daí, a gente vai atrelar com a constelação organizacional, com planejamento estratégico, com fluxo de caixa, aquilo que a gente quer chegar. Então, traz toda a parte racional para embasar o dia a dia e o plano de ação, mas também traz essa parte de consciência e de olhar o todo, né, o sistema, para observar aonde também a gente precisa impactar dentro das relações. Perfeito, me lembrei agora da regra dos 3 P's, né? Se eu tenho uma dificuldade, né, é porque eu preciso dela, porque eu permito que ela venha e porque eu prefiro estar com ela, né? E é todo esse desenvolvimento interno que através do nosso inconsciente a gente atrai essas dificuldades para, calma, eu quero me desenvolver, mas eu preciso passar por isso. É isso aí. E aí, às vezes, a gente até se questiona Deus e questiona a vida e o processo, né, da existência, em função de não entender o porquê tudo aquilo é importante de estar sendo passado, né, e também não assumindo o lugar e o papel de responsável por aquilo. Perfeito. Colocando a responsabilidade em outras pessoas. Então, normalmente, dentro do meu trabalho, a consultoria, o processo ali, ele vai funcionar se existir alguém que seja responsável. E não é existir alguém no sentido de a culpa é de fulano, de ciclano. É, ok, eu tenho essa situação na minha vida, como é que eu vou fazer para mudar isso? Maravilhoso. Sabe que eu lembrei agora de uma frase de Charles Swindoll. Ele relata que a vida é 10% de acontecimentos e 90% de reações. Então, como a gente reage com essas dificuldades, com esses desafios, é quem realmente nós queremos nos tornarmos. Perfeita essa frase, e acredito, assim, 100% nessa ideia, porque realmente é engraçado quando eu olho para trás, nas situações que eu já passei na vida, e quando elas se repetiram, quais foram as reações que eu tive. E em se tratando de dinheiro, normalmente, quando a gente está num buraco financeiro, o que a gente faz? Se desespera, senta a bunda na cadeira e espera Deus agir. Sim. Acontece que Deus, ele tem mais o que fazer. E aí, se ele tem mais o que fazer, vai sobrar para quem? Para quem foi o responsável. Então, nesse sentido, eu acredito muito que é como a gente reage mesmo. A gente pode pensar, sentir, mas a gente precisa agir. A gente precisa seguir o fluxo da vida, porque a vida, ela é um movimento. E aí, quando a gente fica parado, esperando as coisas acontecerem, estagna. E às vezes até regride, né? Sim. Sim. Valesca, me conta uma coisa. Você saberia explicar para quem especificamente é os serviços da Valesca Bueno? Para uma empresa, um CPF, para ambos? Por mais que o CPF está atrás de um CNPJ, né? Mas para quem especificamente seriam os serviços da Valesca? E o meu foco está na empresa e no empresário. Uhum. Nada impede, e aí eu tenho alguns clientes, sim, que são pessoa física que me buscam. Já tive casos de famílias que me buscaram, então pai, a mãe, os filhos, todos participaram do processo, e é bacana porque tu consegue organizar o todo, né? E também depende muito de quem está lá atrás, do outro lado da mesa, né, querendo essa evolução. Mas sim, hoje o meu foco é na pessoa jurídica e trazendo essas questões da pessoa jurídica para melhorar a empresa. Então, um ponto que é importante colocar, Renan,
é que nem sempre a gente tem que esperar as coisas estarem ruins para procurar uma ajuda. Normalmente, o cliente que chega estruturado ou organizado minimamente financeiramente, quando ele chega para mim, é muito mais fácil de fazer a coisa alavancar. Porque a gente estrutura processo, estrutura o dia a dia ali dentro do financeiro, e aí já parte para a questão de planejamento estratégico, de ver onde que está o empecilho para avançar mais, para crescer mais, para transformar mais aquela empresa em algo grandioso. Porque uma das coisas que hoje eu vejo também é que a empresa, e todas elas, são meios de desenvolvimento dentro da sociedade. Em algum momento, eu não sei porquê, houve um movimento de dizer que o empresário era o maldosão, o ruizão, que estava prejudicando, né, o assalariado, enfim. E nesse processo de estudar tudo isso, o que eu enxergo? A empresa, ela ajuda. Ela alimenta famílias, ela traz solução, ela inova e facilita a vida das pessoas. Então, as empresas, elas estão aqui para ajudar na evolução também do planeta e na nossa evolução enquanto ser humano. Porque quando você trabalha, você também tem que conviver com as pessoas. E você tendo que conviver com as pessoas, você vai se deparar com diferenças, com situações que talvez se tu estivesse dentro de casa tu não ia se deparar, e isso ajuda a pessoa a evoluir, a criar um pensamento crítico e trazer esse outro lado da evolução também para o dia a dia, né? Perfeito. Você conseguiria me dizer qual que é a filosofia por trás do trabalho da Valesca Bueno? Sim, perfeito. A minha filosofia de vida, o meu lugar, o meu olhar, ele está muito para a questão de trazer clareza para dentro das empresas, entendimento sobre os números, tomada de decisão consciente, e tudo isso olhando o todo, o sistema. Não olhando apenas uma planilha, ou um relatório de um sistema, ou a ideia de uma única pessoa por trás. Perfeito. Você conseguiria explicar para um leigo o teu trabalho com base na filosofia através de um sistema? Vamos lá, para uma criança de 5 anos, né? É Isso. sempre bom. Tá. O que a tia Val faz? A tia Val, ela vai chegar dentro da empresa, ela vai entender como é que está o financeiro da empresa. Se a empresa está estruturada, não está, o que já estão fazendo, o que falta fazer. E a tia Val vai começar a organizar os processos junto com o pessoal que trabalha no financeiro. Que processos são esses? Processo de cobrança, de pagamento, de venda, o caixa, se eu estou comprando num prazo que funciona, se eu estou vendendo num prazo que funciona, quanto que custa para eu entregar esse produto ou esse serviço. Então, eu ajudo a montar o preço de venda também desse produto. E, além de tudo, eu ajudo a entender o porquê que o dinheiro fica ou ele sai da empresa. Perfeito. E isso é feito através da parte sistêmica. E em se tratando de constelação organizacional, a gente consegue entender até o porquê de uma rotatividade dentro da empresa. Sim. Porque pessoas não ficam naquela cadeira, né? Naquela cadeira, eu digo, nessa posição aqui de coordenador do setor operacional. Poxa vida. Aonde é mais fácil dizer que ninguém quer trabalhar. Sim, e que ninguém está preparado. Não querem nada com nada. A gente vem de um movimento geracional que gera muitos choques. Assim como nós geramos choques também com a geração dos nossos pais, né? Porque nós viemos já nascendo junto com a tecnologia e eles zero tecnologia. Hoje a criança, o jovem que está aí, ele já nasceu com a tecnologia, mas assim, dentro
do dia a dia dele, de todas as formas, ele não sabe como é viver sem aquilo. Sim. Então, é óbvio que a gente vai ter choque de geração, e é óbvio que nós fomos formados para agirmos de outra forma no dia a dia. E entendendo o todo e conseguindo entender o porquê dessas relações serem como são ou estarem como estão, a gente consegue trazer solução, trazer entendimento. Às vezes até o que precisa é entendimento. Uau. Você se considera uma terapeuta de empresas? Olha, eu já tive muitos adjetivos, muitos adjetivos. Até eu tô para criar um quadro aí no Instagram para trazer esses adjetivos, porque tem surgido muitas coisas boas. Mas nunca me olhei como uma terapeuta de empresas, mas eu acho que eu posso adotar isso a partir de agora. Uau. E trazer esse processo de transformação, ele precisa ser completo. Para ser completo, a gente tem que olhar para o sistema, não adianta. Uau, e eu ia te pedir uma frase e você já me deu essa frase. Maravilhoso. 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 Isso que você faz hoje, auxiliando empresas, vendo os paraquês e os porquês, isso preenche o teu propósito? Sim. Já, talvez até fique um pouco difícil eu falar isso agora, mas é muito mais difícil para mim do que para os outros, né? Chegou um momento na minha vida, quando eu mudei aqui para Caxias de novo, que eu moro em Caxias do Sul hoje, eu busquei conciliar o meu trabalho na consultoria com outros trabalhos aí de 8 horas, né? E nesse processo, eu passei pelo público e pelo privado, e eu consegui perceber que o que me deixa feliz, o que me completa no meu dia a dia, é efetivamente estar atendendo as empresas e fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Então, agora eu já não vejo mais outra saída, eu já queimei o meu barco lá, não tem volta, a não ser ficar trabalhando com isso que eu gosto e trazendo essa parte da terapia para o dia a dia. É engraçado porque chegou uma época que eu estava fazendo curso de Reiki e uma cliente, ela ficava muito mal quando falava com algumas pessoas, e aí ela me pediu para fazer Reiki à distância. Então, isso não era nenhum trabalho que estava sendo feito e cobrado ali dentro da consultoria, mas que acabava sendo um plus aqui, né, para ela conseguir recuperar as energias e dizer, não, vamos para a vida, vamos de novo, força de novo, né? Então, acaba que não há como separar as coisas. Maravilhoso. O que a Valesca sente quando trabalha com isso? Olha, eu normalmente entro num flow que eu nem percebo o resto. Eu não percebo o que está acontecendo ao meu redor. E hoje em dia, a única coisa que eu percebo quando eu estou atendendo é se o pessoal está fazendo a obra aqui do prédio realmente. E o barulho é bem grande, mas se não, entra gente e sai gente da minha casa, eu já nem sei. E gente, vulgo o meu namorado, né? Que às vezes, se ele vem aqui, eu estou trabalhando, a porta fica aberta, ele chega e sai, eu não vejo. Uau. Porque eu estou realmente 100% focada com o meu cliente, com uma solução para aquilo. E às vezes o cliente chega de pedir para eu parar, porque por mim, vamos resolver. E o que a Valesca sente quando vê os resultados de todo esse empenho? Realização, né, Renan? Eu acho que não tem outra palavra que não realização mesmo, de entender que a minha metodologia funciona, de que ela traz realmente a diferença para a vida das pessoas, e que essas pessoas não precisam mais ficar sem dormir, ou ir para o médico porque está com problema de estômago, ou qualquer outra coisa, né? Então, nesse sentido, assim, eu vejo que é uma... Já aconteceu também de eu chorar. Uau!
Quando o cliente me trouxe resposta aqui, resposta não, me trouxe informação, né, de resultados, assim, extraordinários, né? Isso te toca. Muito. E olha só, me lembrei agora que eu tenho algumas clientes que elas dizem assim, principalmente mulheres, né, que a gente gosta muito de conversar, precisa, é uma questão de genética, né, da mulher precisar falar, e elas dizem, hoje não vai dar para a gente fazer terapia, porque eu tenho um outro compromisso, então a gente vai ter que fazer a consultoria só. Então, porque eu acabo entrando muito dentro da vida dos clientes e às vezes até trazendo conselhos amorosos. Uau. E tenho clientes que elas esperam pela hora da cartinha. Então, é uma coisa que já não tem mais como separar, a menos que o cliente queira ficar só na parte racional mesmo. Me conta então, já que tu está falando sobre esses atendimentos, como que de fato são esses atendimentos, quanto tempo leva, como que é a dinâmica de uma pessoa que está aberta, né? A gente sabe que não podemos ajudar a pessoa que não quer ajuda. Agora, uma pessoa chegando para a Valesca e dizendo, Valesca, me apoia aqui, eu preciso desse apoio. Como que é isso? Olha, eu estudo caso a caso. Eu não tenho, por exemplo, um serviço com um valor X para vender. Minha questão não é escala dentro da minha consultoria hoje. Se eu quiser escalar, em algum momento eu vou para o digital lá. Mas agora, o trabalho que eu faço é realmente muito personalizado. Então, a pessoa vai chegar, sem compromisso de fechar o contrato, né? A gente vai fazer uma conversa, eu vou entender o que a pessoa precisa, efetivamente, e a pessoa, vulgo CNPJ também, né? Então, eu vou entender qual é a demanda efetiva daquele cliente, se eu consigo atendê-lo da melhor forma, e eu vou montar um orçamento. Montando esse orçamento e ficando bom para os dois lados, então a gente inicia o processo. Esse processo, ele normalmente acontece a cada uma vez por semana, num horário fixo marcado certinho, que fica mais fácil para organizar as agendas, em torno de 1h30. Tem alguns clientes que eu tenho trabalhado um pouquinho mais de tempo, porque no início é bastante coisa. Mas aí, como a gente está falando de um projeto com um número X de horas, né, a gente só vai descontando essas horas aí do nosso projeto. Pode demorar 3 meses, pode demorar 8 meses, pode demorar 1 ano. E o que acontece em geral é que quando finaliza esse tempo do projeto, que a gente estrutura a casa, organiza as coisas, caixa está lá sobrando bonito, lindo, normalmente a gente segue. Daí refaz o acordo, né, para seguir esse acompanhamento uma vez por mês. Para que se tenha ainda aquele hábito de parar uma vez por mês e olhar para os dados e informações da empresa. E olhar com um olhar técnico mesmo, né? De olha só, aqui tem um ponto que precisa ser observado. Por exemplo, ontem ainda falava com o pessoal sobre consultoria, e é um pessoal de consultoria do agro. Então, para o agro, tu precisa ir até a lavoura, né? Precisa estar nesse deslocamento. Então, a gente começa a olhar, por exemplo, quanto custou o combustível do mês. E por que ele aumentou tanto do mês passado? O que foi que impactou nisso? Foi o preço do combustível? Foi quilometragem? A gente ficou zanzando e passeando? O que foi? Né? E aí, quando você começa a observar essas coisas, você consegue entender que, poxa, foi só uma desorganização aqui de agenda, e nós poderíamos ter colocado a agenda para todo mundo ir no mesmo horário para tal lugar, e ia só um carro, não iam dois. Né? Então, nesse sentido também a gente consegue fazer essas alterações e entender aí né, o que precisa ser olhado. Então, esse é o processo. Eu falei 3 meses porque esse é o mínimo, então eu sempre peço um mínimo de 3 meses para a gente conseguir criar dados, quando não se tem, e ainda fazer alguns cálculos com esses dados. Me conta, quais são as principais patologias apresentadas pelas empresas que te chamam? Desinformação. Não dar a importância efetiva para o financeiro.
mesmo, assim, depois eu faço, Sim. primeiro eu vou atender, depois eu faço, ou primeiro eu vou vender, depois eu faço, e aí não faz, porque tá cansado, não dá essa importância. Outra questão é achar que o caixa da empresa é uma extensão da carteira, né? E aí retira mais do que deveria, efetivamente. Então, a gente enxerga muito, assim, empresas que dão lucro, que têm faturamento legal, mas todo esse lucro, ele é revertido em retirada de lucro, né? Na contabilidade é assim que a gente fala, bonitinho lá. Mas, efetivamente, tô saqueando meu caixa aqui, tô tirando dinheiro do caixa. Aí falta para pagar um boleto e, no fim das contas, é uma questão de CPF, né? Normalmente as pessoas acham que o CNPJ é a mesma coisa com o CPF, né? Onde eles não enxergam a empresa como um terceiro. Assim é a família, ali é nosso dinheiro. Uhum. E se tratando de empresa familiar, quando começam os pais, ok, aí daqui a pouco chegam os filhos para trabalhar. Então, são 4 prolabore. Essa empresa que antes sustentava 2, agora tem que sustentar 4 famílias. Uhum. De que forma que vai manter esse padrão de vida dentro dessa empresa? E todo mundo sacando dinheiro, né, conforme quer, a empresa não consegue bancar isso. E aí, como é difícil na relação familiar sentar e colocar limite, normalmente tem uma bagunça, né, de relação. Sim. Aqui é que mora o maior BO e o maior pepino, né? Então, realmente, não, se o teu cargo é de um analista, você vai ter um salário de analista. Se o teu cargo é de gerência, o teu salário é de gerência. Não é porque tu é filho do dono que tu vai tirar o quanto tu quer. Valesca, eu vou aproveitar essa tua deixa, porque existem muitos casos também, por eu ser o filho do dono, eu tenho que trabalhar no caixa ou trabalhar nas finanças. Entretanto, eu não tenho a competência para ser um financeiro. Você pega. Oi? Cortou aqui para mim? Oi! Tudo bom? Tudo bem. Vou de novo, tá? Tá bom. Tá. Alguns casos, por eu ser filho do dono, eu me acho no direito de trabalhar no financeiro da empresa. Entretanto, eu não tenho a competência para ser o financeiro da empresa. Eu poderia ser um vendedor, por exemplo. Você pega muitos casos desse jeito, onde os proprietários eles se acham ou se encapsulam, aonde tem que ficar na gerência máxima de uma empresa, ou isso não acontece mais? Acontece muito, e normalmente não é nem que o filho quer ficar no financeiro, tá? Às vezes é que o pai obriga, ou a mãe obriga, enfim, obriga aquela criatura a fazer algo que não gosta, que não tem competência e que não vai desempenhar da melhor forma. E aí, a salada de fruta, ela está justamente nessa questão de controle, né? Então, existe um conflito interno familiar, em que uma pessoa não aceita que a outra seja como ela é, e goste daquilo que ela gosta, e obriga aquela pessoa a ser como ela gostaria que a pessoa fosse. Uhum. E isso gera um conflito na relação familiar e dentro da empresa. Porque ninguém que não gosta do que faz, faz bem feito. Perfeito. Então, isso eu acho que é um ponto. O outro ponto que eu vejo também é do seguinte: algumas tarefas são desempenhadas por pessoas de menor qualidade, talvez seja a palavra, não sei se qualidade é a palavra, tá, mas desenvoltura psíquica, enfim. Então, se eu sou filho do dono, eu sou o superior, então eu tenho que ficar na gerência. Perfeito. Qual é a tua competência? Fiz arquitetura, né? Fiz arquitetura, agora eu me lembrei aqui que tu fez arquitetura também, né? Uhum. Não dei o exemplo pensando nisso, mas o inconsciente já puxou aqui. Bom, fiz arquitetura, mas eu não fiz administração, eu não tenho competência para isso, eu não gosto de fazer isso. Mas como eu sou filho do dono, eu tenho que ficar num cargo de gerência.
Gente, peraí. Se enquanto gerente você não vai desempenhar bem a função, não tem problema nenhum. Você primeiro desempenhar uma função de chão de fábrica, ou de reposição de estoque, ou de, né, de estar no operacional mesmo, para entender o negócio, para se especializar e se estruturar, enquanto outra pessoa faz essa função de gerência. E aí, quando tu estiver preparado efetivamente, e se tu quiser, aí tu vai para aquele cargo. Perfeito. E é engraçado, até poucos dias atrás, uma colega está passando por uma situação de que ela tem que assumir uma empresa, o marido faleceu e ela tem que assumir a empresa. E aí ela achou que ela precisava ficar no financeiro. Mas a questão é que ela precisa ficar na gerência. Porque, afinal de contas, a empresa ficou para ela. Agora é ela que tem que assumir o BO e assinar embaixo, né? Sim. Então, na conversa que a gente fez, foi realmente de que ela se especialize e busque entender, estudar, e não é especialização de faculdade ou pós-graduação, mas busque entender o que ela precisa fazer dentro dessa função, e se é isso que ela gosta, senão ela pode passar para outra pessoa. Ela pode ser uma dona que só retira lucro. Tu sabes que eu ia te pedir isso agora. A gente sabe que de geração em geração, o pensamento e o comportamento muda perante os pais para os alunos. Por exemplo, se nós pegarmos a geração dos nossos pais ali, de 70, 80 no máximo, né, é uma geração que tem que suar a camisa, ou seja, tem que, entre aspas, sofrer para se sentir recompensado, para se sentir saturado de um comportamento. Agora, de um trabalho, enfim. Agora, se nós pegarmos as gerações futuras dos filhos, a gente sabe que são, ainda mais essa geração, a última agora, como tu falou no início, que já tem a tecnologia na palma da mão, são pessoas que não gostam de fato, pegar na massa, mas gerir pessoas que peguem na massa para ele. Você encontra muito também esses conflitos de gerações, de pensamentos distintos? Sim, encontro, e talvez essa generalização não seja a mais adequada. Porque eu encontro pessoas que são jovens, bem jovens, e que botam a mão na massa. Sim. Eu encontro pessoas que são bem jovens e são muito bloqueadas para qualquer pessoa que possa dizer, faz por aqui, faz assim, faz assado. Então, vejo como característica, sim, de uma geração, mas necessariamente não quer dizer que a gente deva generalizar. Agora, algo que para mim, assim, é muito claro, é que não existe avanço sem esforço. Perfeito. A gente precisa se dedicar, a gente precisa colocar energia naquilo que a gente quer ver crescer, né? Agora, a forma dessa geração de colocar energia para a forma da outra geração, da geração anterior a nós, é diferente. Então, essa energia que essa geração nova ela vem colocando é de contratar pessoas que saibam fazer e ela vai gerir essas pessoas. Mas ela coloca energia, ela não fica parada. Perfeito. E essa geração mais antiga do que nós ainda, e acho que um pouco a nossa geração sofre bastante influência disso ainda, é de que é só que seja muito sofrido, né? Então, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que gravar o vídeo, editar o vídeo, publicar o vídeo, e ainda falar com o meu cliente lá no Instagram. Sendo que a minha expertise é economia, é consultoria de empresa, é financeiro. Sim. Então, eu acho que esse choque de cultura, assim, de gerações, é nesse sentido, de que a geração mais jovem, ou ela acha que sabe tudo, e não deixa ninguém acessar, ou ela diz, não sei nada mesmo, mas o que eu sei é organizar aqui, ó. Então, eu vou contratar uma pessoa que faz isso, contratar uma pessoa que faz aquilo, contratar não sei o quê, porque eu já estudei aqui no Instagram, já estudei com os experts aqui dos meus 15 aos meus 18, e agora eu posso abrir uma empresa.
Porque a informação estava tão acessível que quem já tinha esse feeling e essa vontade, pegou tudo aquilo, arrecadou e já está colocando no dia a dia. E eu falo isso porque dei uma aula, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, para uma escola lá de Brasília, escola particular, era uma aula online, e de uma disciplina que era finanças, educação financeira, dentro da escola, do ensino médio. Foi muito bacana, porque era uma classe alta, e aí Brasília a gente está falando de classe alta, né? Não é a mesma coisa do que as outras cidades do Brasil. E dentro desse processo, existiam jovens que já estavam investindo dinheiro com os pais. Existiam jovens que já estavam na bolsa de valores, Uau. trabalhando com ações sozinhos. Da mesma forma que existiam jovens que só pegavam a mesada do pai e da mãe, compravam o lanche na escola, a roupinha, o shopping, era isso. Mas o que eu quero dizer é, na nossa geração, não existia ninguém com 16 anos investindo na bolsa de valores. Sim. A informação, ela abre muitas portas, né? Muitas portas. Mas para quem busca, né? Exatamente. Ela está ali disponível, mas você tem que buscar. Da mesma forma que a espiritualidade. Assim, da forma que a vida, né? É. E aí voltamos ao início do podcast, onde você falava que Deus tem muita coisa para fazer. Onde tudo está disponível e depende exclusivamente de nós mesmos. Exato. E depende de nós apenas. Exatamente. Me conta uma coisa agora. Qual que é a maior frustração da profissional Valesca Bueno? Uau, pegou pesado nessa. Vou ser muito vulnerável aqui. Muito. A minha maior frustração da profissional Valesca é quando o CPF Valesca age por emoção. E aí é uma questão de cobrança interna bem grande que tenho trabalhado, mas já não coloco mais expectativa sobre os outros. Os outros são os outros, e eu estou aqui para ajudá-los. Agora, em se tratando de mim, aqui fica a frustração, porque eu sei e agi errado. Uau. Perfeito. Tem o conhecimento, mas a emoção, o impulso, faz agir de uma forma que, quem sabe... E tem o conhecimento de por que o impulso e a emoção existem, por que me fizeram, entende? É como olhar todo o mapa e mesmo assim eu botasse uma venda e dissesse agora eu vou ir. Sim. Mas esse é um processo de evolução e que faz parte. Sim. As famosas paraquedas, isso comprova também que a Valesca é humana, ainda bem, né? Graças a Deus. Embora às vezes eu desconfie que seja ET. Olha, quem não? Minha amiga, qual que é a maior realização da profissional Valesca Bueno? Assim, essa é uma pergunta boa, porque hoje, pelo menos na minha região, né, na minha região de origem, eu sou a referência no que eu Uau! faço. E na minha cidade, principalmente, então as pessoas, quando elas pensam em buscar um consultor, elas falam comigo. E já tive casos em que eu estava naquela jornada dupla ali de trabalho, né, e que eu não conseguia horário, e o cliente me dizendo, por favor, arruma um horário para mim. Então, nesse sentido, assim, hoje eu realmente me considero bem realizada e feliz, né, de ter dado esse passo, encarado, ter tido a coragem de fazer, de criar uma empresa que as pessoas achavam que era uma financeira no início. E aí o meu nome é Valesca Bueno, no início o nome da minha empresa também era VB, e aí as pessoas confundiam, né, com a financeira, com a BV financeira. Então, realmente, assim... Olha a prosperidade aí já.
Mas ter acreditado, assim, nesse sonho lá da faculdade e dado espaço para isso acontecer, acho que foi realmente uma realização, assim. Maravilhoso. E me conta, uma pessoa que precisa desse auxílio, desse apoio da Valesca, qual que é a principal dica que você daria para ela? Porque é uma dica para quem está precisando de auxílio, Sim. tanto que é uma dica para a pessoa entender que ela precisa de auxílio. Olha, quem sabe as duas. Então, vamos lá. Para entender que você precisa de auxílio, é só uma pergunta. Você sabe o que está acontecendo na tua empresa com números? É só isso. E não adianta vir me dizer que tu sabe que tu faturou X mil reais e que sobrou X mil reais na conta. Não é isso. Vai muito além. É mais profundo. É mais amplo. E isso para a pessoa entender se ela precisa de auxílio ou não. E a outra coisa sobre o dia a dia da empresa, né? Para a pessoa entender se ela está num caminho ou não está num caminho, é observar os dados. Se a empresa não tem dados, ela precisa, realmente ela precisa de mim. Mas se ela tem dados, e tu consegue olhar para esses dados, e eles vão te trazer alguma coisa, alguma informação, observar que informação essa empresa está trazendo, esses dados estão trazendo. E ler esses números de forma com que eles te digam o que está bom, o que está ruim, e aonde que você precisa focar. Às vezes a gente foca em vender um produto ou um serviço que não traz retorno. Às vezes a gente só foca no dinheiro e o propósito de uma empresa não é o dinheiro. O dinheiro é a consequência. O que ainda não foi dito sobre a Valesca Bueno? A Valesca é uma sonhadora. Uma idealizadora de um mundo bonito, encantado. E que volta e meia coloca os pés no chão, né, pela racionalidade da profissão. E que entende que existe um caminho, existe um progresso a ser traçado, realizado, executado, e que a gente não vai ser feliz no resultado, a gente vai ser feliz no processo. E ser feliz também não significa que deu tudo certo, foi tudo bom. Olha, eu ia te pedir uma última frase, você já encerrou com a última frase. Então, Valesca, gratidão por aceitar esse convite para participar do Dois Pontos Podcast. Eu acredito que você aqui, com o teu conhecimento, com a tua abertura, vai auxiliar e vai dar muita luz às pessoas que, quem sabe por cultura, quem sabe por crenças e quem sabe por até mesmo anseios e medos do dinheiro, elas foram iluminadas com todo o teu conhecimento nesse episódio. Espero poder ter trazido um pouquinho de luz para os dias, né? E que, se ainda ficou alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição nas minhas redes sociais. E realmente, ainda sou eu que faço tudo por lá, não tem automatização nenhuma, então realmente é só mandar um direct lá e a gente conversa para entender também se daqui a pouco, com uma palavra curta, a gente já consegue trazer uma clareza de direcionamento que vai acalmar o coração. Maravilhoso. Valesca, gratidão. As tuas redes sociais vão ficar aqui na descrição do vídeo e também aqui no card, em cima, no teu nome. Então, assim as pessoas te acham. Valesca, gratidão mais uma vez. Beijo no teu coração e com certeza a gente se vê em breve. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e é sempre uma bênção estar conversando contigo, Renan.